Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Alves de Souza e essa é a nossa aula 2 da semana 3 da disciplina de Gestão de Marketing. Bem, nessa nossa aula, nós iremos trabalhar com os conceitos da introdução ao design de embalagens, com os principais níveis de embalagem, com os tipos mais comuns de embalagens, com os materiais para produção de embalagens, falaremos um pouquinho da teoria das cores e um pouquinho sobre tipografia, tá? Então, provavelmente, essa aula será dividida em pelo menos duas partes. Bem, quando nós vamos a um supermercado, quando nós vamos em alguma loja de varejo, nós conseguimos identificar inúmeros tipos de produtos. E todos esses produtos possuem embalagens para que seja possível acondicionar esses produtos de uma maneira a trazer segurança para o consumidor, segurança realmente ali para o produto, né, para que esse produto ele não se perca, e realmente essa embalagem ela seja chamativa. Então nós temos inúmeras possibilidades. Nós iremos tratar agora de uma introdução ao design e ao mundo das embalagens, que é super interessante. É importante dizer que a maioria das empresas vai tratar a embalagem e a rotulagem como um elemento da estratégia do produto. Por isso que na aula da semana passada, nós falamos a respeito de segmentação de mercado, mercado-alvo e posicionamento, e na aula dessa semana anterior nós falamos sobre os 4Ps de marketing e que daríamos ênfase no produto, né, porque tudo isso tem que estar alinhado. Você faz a segmentação de mercado, você faz o processo de escolha do mercado-alvo, você constrói o posicionamento, você define os 4Ps de marketing e definindo os 4Ps de marketing, você tem ali uma análise do produto e da embalagem. Bem, a embalagem, ela é considerada como conjunto de atividades de design e produção do recipiente que vai envolver um produto. Agora, o rótulo é toda e qualquer informação relativa ao produto que está transcrita na embalagem, né? A comunicação visual que pode conter a marca e informações do produto. Um exemplo é essa garrafa de Fanta. Nós temos a embalagem, né, em plástico aqui, e nós temos o rótulo que está em volta da própria embalagem. Então, um vai adicionar, vai acondicionar o produto, e o outro vai justamente fazer esse processo aí de comunicação, né? Colocando ali informações sobre a marca, colocando informações sobre o produto, tabela nutricional, entre outras coisas. Bem, o design de embalagens, ele é o profissional responsável pela criação e desenvolvimento de embalagens dos mais diversos tipos de produtos. E a embalagem, ela não vai servir somente para deixar o produto mais bonito ou mais atrativo para o consumidor, mas ela vai servir também para proteger o produto, tá? Trabalhar a embalagem é tomar, na verdade, uma série de decisões, que são decisões estratégicas, em torno de um produto em um mercado para um público consumidor específico. A embalagem, quando ela for construída, ela precisa ser levada em conta em alguns elementos. Por exemplo, como que essa embalagem vai ser colocada na gôndola? Porque muitas vezes a gente projeta um produto pensando que ele vai ficar de uma forma. Quando você coloca ele na gôndola do mercado, por exemplo, ele fica de outra, ele não fica tão interessante. Então, é preciso se fazer essa análise antes, né? Outra coisa que é preciso levar em conta é como que a pessoa vai interagir com a embalagem, como que o consumidor vai interagir com a embalagem que está sendo considerada. E também quais são os pontos de contatos, né? Ponto de contato, basicamente, é todas as formas de interação que o público tem com a marca. Bem, por volta de 70% dos produtos existentes vão ter embalagem. Os outros 30% são aqueles produtos a granel, produtos que realmente são transportados de outras formas que não necessariamente em alguma embalagem. Então, essa é uma parcela muito significativa de produtos que tem embalagem, né? E mais de 90% desses produtos que, por exemplo, são vendidos no supermercado, eles não têm outras formas de divulgação do produto que não seja além da própria embalagem em si. Então, muitas empresas, elas não têm uma estratégia de marketing, de comunicação de marketing adequada, não têm uma equipe de marketing adequada. Em compensação, ela
tenta, né, ou talvez a única forma dela conseguir comunicar com o público-alvo e com o consumidor final é através da embalagem, tá? E muitas vezes a própria embalagem, ela é a cara da marca. Ela de fato é a cara da marca. A embalagem, ela tem como objetivo identificar a marca, transmitir informações sobre o produto, facilitar o transporte, fornecer orientações sobre armazenagem e orientações sobre o consumo. Então, essas são algumas dos objetivos da embalagem. Quando a gente vai construir uma embalagem, a gente precisa pensar no custo, no produto que vai ser embalado, né, no processo de produção e como que ele vai ser manuseado e transportado. Também temos que pensar no impacto ambiental dessa embalagem. Isso vai servir para a tomada de decisão se a embalagem vai ser de plástico, de metal, de vidro, de madeira, de isopor. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? A questão também do ponto de venda e da legislação e dos regulamentos que tem. Bem, a embalagem ela pode incluir até 3 níveis. Na verdade, ela pode ter mais, mas a gente vai trabalhar aqui com 3 níveis, né? A embalagem ela vai ser o primeiro contato do comprador com o produto. Então, em um supermercado, imagina uma situação que você quer comprar um shampoo. Você está ali passando no corredor do shampoo e do condicionador. Qual que é o critério que você, consumidor, utiliza para comprar esse tipo de produto? Você pode, por exemplo, ver o preço, você pode analisar o próprio cheiro do produto, né, o aroma daquele produto, e, sobretudo, você vai também tomar decisão com base na própria embalagem. Então, a embalagem, ela é, sim, um dos elementos de marketing mais tão importantes, a ponto de fazer com que influencie diretamente na escolha do consumidor pela compra ou não, tá? E quais são os níveis da embalagem? A gente tem níveis primários, secundários e terciários. O primário é aquela embalagem que acondiciona o produto, né? Ela contém o produto, ela armazena, ela protege, como nesses exemplos aqui, ó. Vocês podem perceber que o suco de uva, ele está dentro da latinha de alumínio, o suco de laranja está dentro aqui da garrafinha de plástico. A mesma coisa aqui com a pasta de dente. Então, a embalagem primária, o produto está em contato diretamente com ela, né? E essa embalagem é o que possibilita o produto ficar em boas condições para venda. Ela facilita a venda unitária do produto, pode ser latas, potes, sacos, sacolas, garrafas, entre outras. Mas essa é a característica da embalagem primária, tá? A embalagem primária, ela vai identificar o produto de acordo com a regulamentação, ela vai identificar a marca, ela vai possibilitar o isolamento, a garantia do conteúdo, proteger o produto e vai possibilitar também que se tenha uma posição estável no ponto de venda. A embalagem secundária, como nesse exemplo aqui da própria Activia, vocês podem perceber que a embalagem primária é essa do potinho aqui, onde eu tenho, né, o iogurte no potinho. Já a embalagem secundária é essa embalagem que vai estar em volta dos potinhos, ou seja, acrescenta mais uma proteção e facilita a comercialização do produto em uma escala um pouco maior. Normalmente pode ser feito de caixas de papelão, plásticos ou outros materiais, né? Essa embalagem secundária, ela tem que ser resistente porque ela vai fazer o processo de empilhamento, né, no armazém ou no próprio ponto de venda para facilitar o manuseio, né? Então é bem importante que se escolha o material correto. Além disso, a embalagem secundária ela vai conter uma quantidade específica de produtos, né, para condicionar ali uma quantidade específica. Ela também visa atrair a atenção do cliente, principalmente quando essa venda ela é direta ao público, né? O próprio exemplo aqui da pasta de dente, né? Podem perceber que na embalagem primária a gente tem a pasta de dente, mas a gente tem o tubinho da pasta de dente, que é a embalagem primária, já aquela caixinha que acondiciona o tubinho é a embalagem secundária, tá? Já a embalagem terciária é aquela embalagem que reúne as embalagens primárias e secundárias em uma unidade de carga maior, tá? E aí as formas, elas podem ser diversas, dependendo, e os materiais também. Mas, no geral, a gente utiliza caixas de papelão moldadas em vários formatos, que são acondicionadas em cima de pallets e para serem realmente expedidas e transportadas até o consumidor final, ou até o varejista, ou atacadista, a depender de onde ele for, tá? Aqui a gente tem um exemplo interessante, né? Você tem aqui
sacolas, por exemplo, da Natura, que pode ter duas outras embalagens dentro. A função da embalagem terciária ela é muito clara. Ela tem como objetivo ser estável e permitir a compactação. Eu pego as embalagens primárias e secundárias e compacto elas e aproveito o máximo possível os espaços para conseguir otimizar realmente a capacidade de armazenagem e a capacidade de transporte, né? Ela deve ser homologada e fabricada com materiais resistentes para garantir, né, a condição do produto, e ela também pode ter algum tipo de comunicação de marca. Não é comum. Normalmente a comunicação de marca ela ocorre com a embalagem primária e secundária, e nem tanto com a terciária, mas pode acontecer também. Eu gosto de mostrar essa imagem, né? Que a gente traz aqui o Malbec numa embalagem primária, o perfume está dentro dessa embalagem. Depois a gente tem a caixinha, que é a secundária, e depois a gente tem a sacolinha, que é a terciária, né? Essa sacolinha terciária aqui, ela faz uma comunicação de marketing, mas existem outros contextos em que a embalagem terciária não faz, tá? Então, ela pode ou não fazer comunicação, envolver a comunicação de marca com o cliente. E vamos falar agora sobre os tipos mais comuns de embalagem, ou seja, quais são os exemplos, né, de embalagens mais tradicionais que a gente tem. Então a gente vai falar do cartucho, do sleeve, do blister, do stand-up pot, do flow pack e da caixa de transporte. Bem, primeiro é a embalagem do tipo cartucho, que é uma embalagem tipo de papel cartão. A gente tem como exemplos aí a própria embalagem de sabão em pó, caixinha de remédio, café. Ela pode ter ou não uma alça, ela pode ter ou não aberturas e travas. Ela normalmente é flexível porque ela pode ser feita de diversos formatos para adicionar diversos produtos, mas ela não é recomendada para líquidos, né? E alguns tipos de alimentos também. A gente tem aqui exemplos de cereais matinais, né? Que são exemplos também de embalagens que utilizam esse cartucho. Já as embalagens do tipo sleeve são aquelas embalagens que eu utilizo 100% da área imprimível, né? Então, eu tenho uma vantagem no ganho de exposição da marca, porque eu consigo ocupar o produto como um todo. Vocês podem perceber que eu estou ocupando o produto como um todo. O sleeve, ele faz como se ele vestisse a própria embalagem, né? Com uma roupinha ali, pegando o produto como um todo, né? Com mais área impressa, nesse caso, a gente pode trazer abordagens que sejam mais atraentes, chamativas e até mesmo alguns designs que sejam inusitados para o produto. Eu gosto muito de falar sobre os iogurtes, né, que eu acho realmente muito interessante. Vocês podem perceber que ele traz aqui o nome da marca, a quantidade de produto, ele traz aqui uma referência ao sabor, né? Além da própria tabela nutricional. Então, a embalagem do tipo sleeve, ela possibilita você realmente utilizar todos os espaços do produto, tá? Isso também acontece com amaciante, com outros tipos de produtos de cozinha, de limpeza, né? É, um outro exemplo é a embalagem do tipo blister. Essa embalagem blister, eu acho que também vocês já conhecem, é uma embalagem que ela é um pouco conhecida por ser difícil de abrir. Ela é ótima para proteger o produto. Só que o blister ele não é muito utilizado para alimento, né? É uma embalagem que normalmente serve como de proteção do produto e ela é utilizada e colocada em vários suportes, né? Um exemplo disso são as pilhas, mamadeiras, canetas. Vocês podem perceber que aquela embalagem que tem aquele plástico mais rígido e tem papelão embaixo, né? Então ele faz esse trabalho de acondicionar muito bem o produto, proteger muito bem o produto. Já o stand-up pot, né, podem falar do jeito que vocês acharem melhor, são embalagens mais maleáveis, com uma estrutura que permite ficar em pé. Acho que todo mundo já viu esse tipo de embalagem também nos supermercados. Ela também tem uma flexibilidade muito grande, porque você pode fazer em vários formatos, né, de forma metálica, impressa, transparente. Pode ter um zíper em cima, né? Ela pode envolver líquidos ou sólidos, né, dependendo do tipo de produto, mas também tem que se levar em consideração a questão da conservação do alimento.
Um exemplo disso são nozes, castanhas, molho de tomate, milho, azeitona, entre outros, tá? Agora, a embalagem do tipo flow pack, ela basicamente refere-se ali ao processo de empacotamento, não a embalagem necessariamente em si, né? Então, as máquinas que utilizam uma bobina de um único filme que é usada para envolver o produto enquanto ele passa. Então, essa máquina vai passando o produto, vai selando e cortando o produto e fechando ao mesmo tempo. Essa embalagem é segura e é resistente e é muito utilizada no mercado alimentício, né? A principal vantagem dela também é rapidez, bastante rápida, e economia nos custos. A gente tem muito isso com sabonete, né? Como, por exemplo, os sabonetes aqui da Nivea são exemplos de produtos que utilizam dessa forma de empacotamento que é a Flowpack. Isso também acontece com cereais, né, com barrinhas de cereais, também funciona da mesma forma, com kits de castanhas, entre outros. E a gente tem a caixa de transporte, essa também é super comum, né? Quando a gente vai fazer uma mudança de cidade, de casa, alguma coisa assim, a gente vai sempre em busca dessas caixas, né? Elas vão transportar aí produtos de diversos tipos. Essa caixa de transporte está muito ligada lá com a embalagem terciária, no sentido de transportar produtos, acondicionar produtos, no sentido de otimizar os espaços, no sentido também de fazer com que o produto chegue intacto no seu destino, pode transportar produto químico, obviamente, né, que mantendo as devidas proporções, não vai jogar nenhum líquido dentro da caixa que não vai dar certo, né? Ele pode transportar colocando os produtos químicos em outros tipos de materiais, e aí sim esses outros materiais serem colocados na caixa. Mas, no geral, eletrônicos, roupas, computadores, ferramentas, revistas, livros, alimentos, tá? Quando você compra, por exemplo, uma TV de X polegadas, lá, vamos imaginar, uma TV de 50 polegadas, ela vem, a televisão, numa caixa de papelão, tipo essa, que é uma caixa de transporte, dentro você tem lá plástico bolha ou isopor, alguma coisa desse tipo, e realmente ali você tem justamente para você proteger o produto no caso de transporte, principalmente quando o produto é de alto valor agregado, tá? E agora a gente vai falar dos materiais para a produção de embalagem. Então, a embalagem, ela pode ser de plástico, que é a mais tradicional, né? Ela é de fácil adaptação, ela pode ser feita de diversos tamanhos, diversos formatos, é um material com uma baixa, né, até durabilidade. É, Sugere-se que você não coloque coisas quentes em plástico, que você não coloque, vamos dizer assim, alimentos, dependendo dos alimentos em plástico, justamente porque o plástico ele pega sim cheiro, ele pega cor e gosto dos alimentos, né? Podem fazer um teste na casa de vocês. Pega uma Tupperware lá, coloca um determinado tipo de alimento e deixa durante um tempo. Depois dá o que fazer para sair, né? Porque o plástico impregna aquelas características, né? Além disso, o plástico se ele não for feito o processo se ele não foi feito, por exemplo, o processo de reciclagem, ele gera um mega problema do ponto de vista do impacto ambiental, porque a gente vai ter aí sacos plásticos que podem levar de 400 a 1.000 anos para se decompor realmente, né? Além disso, podem correr o risco de, se forem descartados em locais incorretos, galerias, entupir galerias, interferir de forma grave na vida marinha, né? Mas a gente tem diversos produtos de plástico, né, principalmente para alguns produtos alimentícios, bebidas principalmente, e também para produtos de limpeza. Também para pães, né, ali também como embalagens, arroz, feijão, enfim. Nossa, é uma infinidade de coisas. Ok, falamos do plástico. Agora a gente vai falar da embalagem de madeira. A embalagem de madeira, muito utilizada em feira livre, né, transporta grande quantidade de produto. E normalmente transporta produto in natura, quando a gente fala frutas, verduras, legumes, flores, garrafas de vidro. A madeira é um material de ótima e grande durabilidade, e ela é renovável, natural, e ela não afeta negativamente como o plástico o ambiente, né? E ela pode ser facilmente empilhada e possui um relativamente baixo custo de produção. A gente tem muito isso também com uvas no final de ano, né?
A gente tem algumas bebidas acondicionadas em barris, a gente tem aí cachaça, vinhos, entre outros. Já as embalagens de papelão papel são muito utilizadas também devido à sua versatilidade, ampla aplicação, ampla adaptação, formatos muito diferenciados, possibilita a reciclagem, pode ser caixas de papel, sacolas de papel, envelope, fardo de papel. O papel ele se decompõe mais rápido, né, quando descartado na natureza, em comparação ao plástico. É uma opção de menor impacto ambiental e é uma opção muito que funciona para muitos produtos, né? Então aqui vocês podem perceber alguns exemplos de embalagens feitas de plástico e papelão. A embalagem cartonada, que é parecida, né, até com as embalagens anteriores, que é produzidas a partir das camadas de alumínio e de polietileno. São embalagens utilizadas para produtos como suco, leite, iogurte, entre outros perecíveis, né? Enquanto fechada, a gente pode armazenar fora de freezers ou geladeiras. Isso acontece realmente muito com suco, né? Se você pegar a embalagenzinha do suco depois e for abrir, você consegue ver que ela tem uma espécie de um alumínio do lado de dentro, né? Para proteger o produto. As embalagens de vidro, elas também são de alta durabilidade, de alta resistência e capacidade de conservação. O vidro, ao contrário do plástico, ele não pega cheiro, ele não pega o gosto, ele realmente não absorve as características do produto que está sendo colocado. Mas o vidro, né, pessoal, tem o risco de quebrar. Ele realmente é um produto assim que por mais que ele seja durável e resistente, tem que se tomar bastante cuidado, principalmente quando se for transportar esse tipo de produto, né? E só para fechar, o vidro ele é um material então que não reage quimicamente, não absorve o composto do produto, fazendo com que o alimento ele se mantenha com o mesmo sabor que ele foi feito. Ele não tem variações de sabor, odor e nem de qualidade. A gente tem aí algumas pessoas que inclusive falam, né, que a Coca-Cola da garrafa de vidro ela é mais gostosa do que a Coca-Cola da garrafa de plástico. E eu acho que eu concordo com essa ideia, né? Porque realmente o vidro ele consegue trazer assim uma estabilidade, ele consegue deixar o produto realmente com o mesmo componente que ele ficou, sem ter nenhum tipo de mudança no gosto, né? A embalagem de vidro dá para acondicionar produto líquido, úmido ou pastoso, principalmente para expor o conteúdo da embalagem para o consumidor, isso é super legal. Quando a gente trabalha com embalagem de vidro, o consumidor ele consegue ver o produto, né? Se o produto está em bom estado, se não está. Como acontece com palmito. Quando você vai comprar palmito, você olha lá e consegue ver, olha, se o palmito tá aparentemente tá bem, tá bom, né? Ou não tá muito bom. Eu vou deixar, o líquido tá meio turvo, então eu vou deixar esse produto escolher outro. Então facilita muito essa visualização do consumidor em relação ao que ele está comprando, ajudando nessa decisão da compra, né? O vidro também é reciclável, é uma opção sustentável e pode ser reutilizado. Em compensação, é aquilo que eu falei, né? É um material pesado, possui um preço mais alto, é difícil de ser manipulado sem quebrar durante as etapas, né? A entrega de produtos de vidro ela é mais complexa, mais complicada, então as empresas precisam levar em consideração a utilização deste tipo de embalagem, considerando essas características. A gente tem muito isso para suco, né? A gente tem também as embalagens de alumínio, que normalmente são utilizadas para embalar produtos perecíveis que precisam ser transportados a longa distância, né? Muito utilizada para alguns refrigerantes, cervejas, sucos, resistentes ali a algum impacto, né? Pode amassar, arranhar ou furar, mas caso isso aconteça, esses produtos vão ser devolvidos, descartados ou reutilizados, alguma coisa desse tipo. É bastante utilizado para conservar os produtos que necessita ser protegido de umidade e da luz, né? As latinhas de refrigerante, de cerveja, são exemplos claros de embalagens que utilizam de alumínio. Ervilha, milho, a mesma coisa, tá? Agora a gente tem aí uma das piores opções ambientais possíveis, que é as embalagens de isopor, né? Utilizadas tanto no armazenamento quanto no transporte de alimentos frescos. Isso acontece devido à capacidade do isopor de manter a temperatura, então vocês podem perceber que quando vocês estão em casa, que vocês resolvem não cozinhar e pedir uma marmita, essa marmita ela
provavelmente vai vir numa embalagem de isopor, justamente para poder manter, né, a temperatura daquele produto, tá? A gente tem aqui alguns exemplos, né? E aí, só para fechar, esse tipo de embalagem não é uma embalagem boa quando se fala do aspecto ambiental, né? Então, realmente, assim como o plástico, ela é uma embalagem que demora para se biodegradar e traz impactos negativos, sim, para o meio ambiente, tá? Bem, pessoal, teoria das cores para as embalagens a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então a gente deixa esse assunto para a próxima aula, senão vai ficar muito extenso. Então até daqui a pouco. Obrigada.